Então, nós estamos aqui iniciando, né? Eu tenho muito prazer, né? Eu acho que a gente, como eu falei, eu sou professor há muitos anos e um curso, uma aula, né? Tudo isso aí é um objetivo de vida. Eu, desde os meus 18, 19 anos, trabalho com ensino, primeiro dando aula em colégio, depois em cursinho pré-vestibular, depois da universidade. Então, para mim, quando eu estou numa sala de aula ou num processo de treinamento, é o local que eu me sinto assim mais em casa, né? Como eu disse na aula passada, nós preparamos com muito carinho esse curso, né? Nós vamos ter o curso hoje de começar aspersão e recursos hídricos amanhã com o professor Marcos Scatolini. Essas duas disciplinas, elas vão ser paralelas, né? Vocês recebem os exercícios, no caso da minha disciplina aqui do Irã, daqui a pouco o Irã está aí, vai se apresentar também. A gente vai dar a cada aula um exercício, múltipla escolha, bem direto, para direcionar um pouco, e vocês terão uma semana até a aula anterior, a posterior, para resolver esse exercício. Então, 5 questões, múltiplas escolhas, não tem muito problema, e a pessoa entregando isso até na aula, ela recebe integralmente a avaliação, né, do que ela tirou. Caso ela entregue posterior, ela vai ser penalizada num valor, ou seja, um percentual, né, valorizando aqueles que entregaram em dia. E depois, no final do módulo, nós teremos uma prova onde vai ser avaliado exatamente esse conhecimento de vocês. E o objetivo sempre não é punir, é avaliar para que cada um possa saber, né, se atingiu o objetivo, e a gente vai ajudar nesse sentido. Estou vendo aí Elisa, o Ângelo entraram também aí no sistema, a Elisa, o Ângelo, deixa eu ver se tem mais alguém aqui, Danley já falei, Eda, Elisa, Fernanda, Francisca, José, Michele, Murilo também entrou aí, Murilo Espíndola. Então, nós temos só, acho que 4 pessoas que vão assistir, ou 3, 4 pessoas que vão assistir a aula gravada, né? Eu vou passar os slides aqui. Então, deixa eu colocar o slide para vocês. Estão vendo aí? Aula 1 de aspersão? Ok? Sim, ok. Então, tá bom. Então, meu nome é Everardo Mantovani, quem não estava na aula passada, né? Eu sou responsável por algumas disciplinas. Nós temos essa aqui de aspersão. Lembro que no módulo seguinte nós vamos ter a parte de irrigação e paisagismo, que é uma das áreas importantíssimas, que cresce a cada dia, a área de paisagismo e campos de esporte, né? E também vamos ter a parte de automação. Depois, no período seguinte, nós temos a irrigação localizada e também a parte de sensoriamento remoto, que é uma parte hoje fundamental na agricultura em geral e na irrigação. E depois voltamos ao módulo 1, que vai ser irrigação, manejo de irrigação, onde a gente vai discutir essa parte bem, mostrar o software que a gente trabalha e tudo mais, disponibilizar tudo para vocês, né? E também a questão de fertirrigação. Então, hoje vamos iniciar a irrigação por aspersão, e a aspersão, nós preparamos, né? Cada aula nossa aqui tem uma introdução geral, a gente sabe exatamente o que a gente quer falar, exatamente para evitar qualquer problema. Então, nós hoje pretendemos, vocês vão receber esse material, entrar na introdução geral da apostila até o item 3.36, um pouco aqui entrar nesse clima e evapotranspiração, que vai ser o objetivo da aula que vem, né? Nós vamos aqui. Então, a primeira coisa que a gente precisa, alguém que seja especializado numa área, né? Alguém que tenha uma pós-graduação numa determinada área, que ele entenda a importância daquilo que ele está falando, né? Isso é fundamental você vender, seja na área comercial, seja na... Deixa eu colocar aqui um relógio aqui para mim monitorar a hora direitinho, para não passar. Deixa eu pegar aqui o relógio. Deixa eu colocar aqui um cronômetro. Tá. E, então, a gente precisa
Porque se eu não consigo expressar a importância daquilo que eu estou me especializando, fica difícil, porque um dos elementos mais importantes que nós temos é a motivação. E a motivação vem associada ao conhecimento da área. Então, a primeira coisa, eu tenho falado isso muito, é o seguinte: a agricultura tropical, que é a nossa agricultura, é diferente da agricultura dos países temperados. Os países temperados, como a Europa, Estados Unidos, a produção é dependente principalmente da temperatura, que é o fator limitante. No Brasil, a agricultura tropical, os ciclos sazonais são definidos pela disponibilidade de água. Então, a irrigação é a tecnologia para quebrar esse ciclo. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque, por exemplo, a irrigação é uma tecnologia, assim como mecanização, como armazenamento, como beneficiamento, como tudo. Mas a irrigação tem uma característica diferente, porque a irrigação é uma tecnologia que muda a maneira de produzir, né? Você, de uma safra única, passa com uma segunda safra parcial, dependendo do nível tecnológico, 2 safras, até a produção. Então, a irrigação é a tecnologia que possibilita a agricultura irrigada. Então, por isso, ela é um pouco diferente de outras tecnologias, porque ela está relacionada a uma mudança de paradigma de você produzir o ano inteiro. Isso gera grandes benefícios. Claro, produção e produtividade, por quê? A água é o combustível da vida, né? Então, tendo água, você pode produzir melhor, você pode atingir limites, pode trabalhar com cultivares mais produtivos, né? E menos rústico, porque quanto mais você tem déficit, você precisa de cultivares mais rústicos, né? Por exemplo, você tem uma variedade de milho antiga, por exemplo, que ela não passa de 7.000 quilos, mas ela não baixa muito também. Então, é para um ambiente menos condições piores. Então, você pode trabalhar com cultivares que produzem mais, maior produção e produtividade, rentabilidade, porque você começa a ter o produto na hora certa, no momento certo, você cria canais de comercialização, você tem qualidade melhor do seu produto, pode-se trabalhar, por exemplo, com sementes, né? Gera emprego e renda de forma sustentável. Um dos menores investimentos de criar um emprego é a agricultura irrigada e gera essa renda, esse emprego de forma permanente. E uma coisa fundamental é a otimização de ativos, ou seja, um trator numa fazenda irrigada vai trabalhar o ano inteiro. É como um caminhão. Você compra um caminhão que trabalha só 3, 4, 5 meses do ano. O que vai acontecer? Esse caminhão vai ter um custo fixo muito maior. Imagina um trator, imagina uma infraestrutura de beneficiamento, uma infraestrutura administrativa, todos os custos, se você tem uma agricultura que se produz o ano inteiro. Traz desenvolvimento para a região, para o estado, traz riqueza, né? E a gente está trabalhando para ser, eu tenho consciência, deveria ser um programa ABC. O programa, depois vocês vão na internet, a ABC seria de agricultura de baixo carbono. Existe, por exemplo, plantio direto, a integração lavoura, pecuária, floresta, vários programas. Então, esse ano nós estamos tentando justificar para que a agricultura irrigada seja também um dos programas do ABC de agricultura de baixo carbono. Agora, observe o seguinte, todo mundo viu falar disso, isso é importantíssimo, está citado na apostila, onde encontra. Nós esperamos que no estudo da FAO diz o seguinte, que em 2050 nós teremos mais de 9 bilhões, 9,2, 10 bilhões. E aí o que vai acontecer? Esse crescimento populacional vai vir também com uma associação de qualidade dos alimentos e quantidade. Então, a FAO, que é o órgão das Nações Unidas, que cuida da alimentação e fome no mundo, né? Ela estima que, para manter o jeito que temos hoje, a situação hoje, nós precisaríamos produzir entre 60% e 70% mais alimento do que hoje. E o mundo inteiro, onde vai produzir a Europa, na verdade, os grandes parceiros desse processo é principalmente o Brasil, além de outros países, né? E uma questão mais importante é que esses 60% ou 70% de aumento de produção, apenas 10% virá de aumento de área. 90% deve vir de aumento de produtividade. Claro, melhorar cultivares, manejo de solo, variedades, nutrição, controle, tudo isso vai ajudar no aumento da melhoria da produtividade. Mas o aumento de número de safras anuais se tenta muitas vezes. O que faz, por exemplo, na safra? O pessoal planta a soja
de ciclo mais curto, no cerrado, para colher o quanto antes, para entrar com uma segunda cultura, por exemplo, o algodão ou milho, né? Então, mas isso é muito risco de produção, você pode ter falta de chuva. Então, o aumento no de safra exatamente vem da expansão da agricultura irrigada brasileira e mundial. Um ajuste aí na apostila, depois vocês vão ver, eu coloquei, é também de grande importância o desenvolvimento da região noroeste de Minas, na agricultura irrigada em geral. Esse texto a gente estava trabalhando numa questão da noroeste de Minas, então é a agricultura geral, mas, por outro lado, é o maior usuário de recursos hídricos na região. Então, isso a gente vai comentar, vocês vão ter as aulas sobre recursos hídricos, mas é uma questão seguinte, o uso muito nobre da água. Nós precisamos passar para a sociedade que a agricultura irrigada tem uma importância tamanha que o fato dela usar os recursos hídricos de forma, né, no volume muito alto de água, é importante, isso é o jogo da vida. É igual alguém falar o seguinte, olha, você dorme 8 horas por dia, né, mais no início, quando é criança, depois menos quando é adulto, média de 8, então você vai passar um terço da sua vida dormindo, isso é um absurdo, não é absurdo não, isso é o jogo da vida. E produção de alimentos precisa de água. E quando você quer produzir com mais intensidade, maior sustentabilidade, você precisa de uma água aplicada na irrigação. A gente vai tratar disso aí. Agora, observe essa figura aqui. Isso é de uma tese de um estudante meu de mestrado. Observe aqui, na carreira de cima, aí você tem algodão, cotton, depois vem BIM, feijão, corne, milho e soybean, soja. Para 3 regiões da Bahia, Barreiras, região de Barreira, município de Barreira, município de Correntina e município de Luiz Eduardo. Então, olha, observe o seguinte, na cultura de algodão, o algodão de sequeiro, que é o verde, se aproxima muito do algodão irrigado. E a gente sabe que a região é favorável à produção de algodão. Mas observe que, por exemplo, anos de 2016, 2000, o que aconteceu? Olha a queda da produtividade da agricultura de sequeiro. Observe que 2 vezes em Correntina aconteceu 2 anos seguidos, 16 e 17. Então, mesmo numa cultura de algodão, que se produz muito sequeiro, quando você tem irrigação, um período desse, de baixa produtividade, o que acontece com os preços? Sobe e você tem um produto. Então, você muitas vezes paga a irrigação aí. Quando você vai para o feijão, observe o risco de se produzir feijão naquela região, nas períodos normais de plantio, no sequeiro. Então, olha como a produtividade pode cair abaixo de 1.000 quilos, né, por hectare, né? Então, aí é um feijão, a cultura tipo irrigada. Milho, mesma coisa. Observe como é que é o risco de você produzir. Essa barra significa o intervalo, ou seja, tem um produtor de sequeiro que produziu o máximo, tem um produtor de sequeiro que produziu. Então, esse é o intervalo em verde dos produtores de sequeiro, esse azul aí, sei lá que cor é essa, né? Seria já o irrigado. Agora, no milho, na soja, a mesma coisa. Observe que a soja de sequeiro produz muito bem. Lá, cerca de 2,3 milhões de hectares plantados das culturas, apenas 200 mil irrigados. Mas você observa que a irrigação, mesmo naquelas culturas de alto valor, que consegue produzir de sequeiro, tem anos, né? Que, por exemplo, aí Correntina, soja, 2017, 15, 2016, 2017, 2018, 2019, houve queda importante da produtividade na sequeira, né, em relação à irrigada. Então, é importante a gente ter o conhecimento dessas questões, né, de que você, inclusive por isso, aqui na região, lá você observa que já tem uns anos que o crescimento da agricultura se estabilizou. E agora está crescendo muito forte a agricultura irrigada, porque isso que nós estamos vendo nessa figura, o produtor enxerga no dia a dia, né? A agricultura irrigada, quais são os principais gargalos? Se concentra na questão ambiental, relacionada à disponibilidade hídrica, onde se destaca a outorga de água e os licenciamentos de infraestruturas que permitem o armazenamento de água no período da chuva e seu futuro. Esse é um dos grandes problemas. Barragens para armazenamento de água, a luta que a gente tem feito aí para poder transformar esse processo num processo mais simples e mais efetivo, porque toda a vida nós sabemos que armazenar, assim como alimento, assim como recursos monetários, é importante você, no período das chuvas, armazenar essa água em excesso, que causa muitas vezes transtorno, para você utilizar no período seco.
Mas isso vai ser tratado mais pelo Marcos, eu vou tratar um pouco mais disso aqui para frente. Em 1980, o Brasil tinha 1,5 bilhões de hectares, praticamente era inundação e suco e aspersão convencional, principalmente inundação de arroz. Quase 1 milhão aí era irrigação de arroz, principalmente no sul do Brasil. Em 1999, 20 anos depois, nós dobramos de 1,5 para 3 milhões de hectares. Aí começou a expansão um pouco maior. Em 2020, mais 20 anos depois, nós estamos com 8,2. Então, nós estamos numa velocidade de crescimento da agricultura irrigada importante, o que justifica, né, inclusive, o interesse de vocês aqui do curso de pós-graduação. E desde 1977, foi a nova Política Nacional de Recursos Hídricos, que é a Lei 9433, de 8 de 1 de 97, tem aí na internet. É interessante vocês pesquisarem isso, né? É muito importante, gente, que vocês tirem um momento, né, na semana, ou à noite, ou a hora que for, para que vocês... Hoje eu vou dedicar ao tema aspersão, né, que o professor Verá está ministrando as aulas. Então, vai aí ver essas questões. Por exemplo, essa Lei 9433, de 8 de 1 de 97, fez do Brasil um dos países mais modernos do mundo em termos de questão da água, onde diz que a água é um bem de domínio público, um recurso natural limitado e dotado de valor econômico, sendo seu uso prioritário em condições de escassez para o consumo humano e descendentação animal. Aí vocês vão encontrar o Plano Nacional de Recursos e dão uma olhada depois nisso aí, que é importante. Agora, eu queria falar, na verdade, não é o tema aqui, a hidrografia brasileira, porque, como nós comentamos, a irrigação não é irrigação. A produção de alimentos precisa de muita água. Então, nesse sentido, nós temos aqui está os rios brasileiros, as grandes bacias amazônicas, Tocantins, e aí, realmente, a bacia amazônica com 73,4% da água da vazão. Esse QMLD seria vazão média de longa duração. Então, você mede a vazão por muitos dias, muitos meses, muitos anos, e divide pelo número de medidas. Então, pega no período da seca, no período de chuva, no período... Então, a média da vazão na Amazônia de longo termo é 132 mil metros cúbicos por segundo. E assim vai. Por exemplo, São Francisco é 2.846, o Parnaíba, 767. Então, totalizando 179 mil metros cúbicos. Isso é pouco ou é muito? Eu vou mostrar. Vamos ver água subterrânea. No Brasil, as águas subterrâneas ocupam 48% da área do país. São 27 grandes aquíferos, né? Tem o Guarani, o Grande Amazonas, que era o Altechão antigamente, são os maiores do mundo, né? O Guarani pega uma região importante, região de Mato Grosso, descendo para São Paulo, e aí vai até a Argentina, Paraguai, né? E o Grande Amazonas está lá em cima, né? E existe também o Cabeças, Urucuia, que a gente trabalha muito com ele no norte e no oeste da Bahia, pega 7 ou 8 estados brasileiros, mas 85% dele está no oeste da Bahia. Então, nós temos tudo isso. Só pegando a irrigação, para vocês terem uma ideia, todo esse material está disponível na Agência Nacional de Água. Eu vou passar um site para vocês, quem não conhecer. A Agência Nacional de Água, no início, anos atrás, 10, 12 anos atrás, era muito pouco voltada para a irrigação. Era lá até quem defendia irrigação, não era o setor tão forte. E eles passaram a ter informação. Então, eles têm uma série de publicações, por exemplo, esse aí, que é a Conjuntura Hídrica, saiu em 2021, Atlas da Irrigação no País, estudo de... Então, eles têm muitos materiais que podem ser úteis para que vocês vejam. Um desses está citado aí, depois vocês vão ver também na apostila, diz que a irrigação consome nesse país, retira dos rios 1.038,1 metros cúbicos por segundo. Abastecimento urbano, 500, indústria, 200, rural, 33, mineração, 36, termoelétrica, uso animal, 174, isso aí é 50%. Aí, o pessoal pega esse número e fala assim, a agricultura irrigada usa 50% das águas desse país. Isso é um absurdo, porque, na verdade, ela usa 50% entre os usuários, né? Por exemplo, você foi no local e comprou 50% dos produtos ali, né? Então, você comprou 50% dos produtos daquela loja. Não quer dizer que você comprou 50% dos produtos do mundo, né? Você comprou daquele específico ali.
Só para vocês fazerem uma comparação, observe que a vazão dos rios brasileiros é 179 mil metros cúbicos por segundo. Então, a irrigação retira 0,7% da vazão dos rios. Então, esses 50% que o pessoal pega aqui representa 0,7% da vazão dos rios. Se todos os outros 1,16%. Alguém vai falar, mas espera aí, o rio Amazonas representa 75%, eu quero ver em relação aos outros lá, que lá irriga muito pouco. Tirando o rio Amazonas, só os rios brasileiros sem a vazão do rio Amazonas, nós teríamos 2,27% ou 4,36%. Significa que a agricultura irrigada, que consome 50%, na verdade é 2,27% da vazão dos rios brasileiros. Não quer dizer que a gente pode usar de qualquer maneira, mas também que nós estamos esbanjando, que o agricultor irrigante é um perdulário que está gastando a água desse país, os números indicam isso. É claro que rios que têm problema a gente precisa cuidar. Fora a água subterrânea. Observe aqui do lado, nós temos o volume de água do mundo, que é esse verde claro, 97% é salgada, 2,5% está congelada e apenas 0,5% da água doce é disponível, sendo que a maior parte é água subterrânea, mas eu tenho as chuvas, os lagos, olha, os rios, é a menor quantidade. Então, observe que essa quantidade, que é ínfima, ainda representa só as vazões superficiais, que não são muito grandes. Então, nós temos um potencial de crescer desde que a gente seja organizado. É claro que tem locais em que eu não tenho condição de crescer, que já está muita utilização. Mas eu tenho que preocupar e dizer que a gente tem potencial para crescer. Agora, o Brasil é pouco. Observe aí que o Brasil é o 6º país do mundo, mais ou menos, na área irrigada. Nesse levantamento da FAO, em 2012, diz que o Brasil tem 5,4 milhões, hoje já tem 8,2. Então, o Brasil está entre 6º, 7º, aí, mais ou menos 6º área irrigada do mundo, é uma das áreas que mais cresce, né? E essas figuras do lado também, tudo publicação da FAO aí, que está disponível indicando o endereço, a gente indica o site para você ir lá encontrar isso tudo, está aí a distribuição dessa irrigação no mundo, né? No Brasil, olha como é que é a distribuição. Também isso aí, está aí nesse site aí que acessa o uso das águas, tem todas as publicações da ANA, Agência Nacional de Água. Observe que os 8,2 milhões de hectares, 15,9% está na cultura do arroz, 9,1% cana irrigada, 5,5% café irrigado, 17,5% pivôs centrais, com milho, algodão, soja, feijão e assim por diante, né? E as demais culturas que entra aspersão convencional, entra localizada, gotejamento, fruticultura, olericultura, aí nós temos que 16,4%. E observe que 35,5% da área irrigada é cana fertirrigada. Seria aquela cana que você utiliza a irrigação só para aplicar o efluente que é da produção de álcool e açúcar, que é o vinhoto ou a vinhaça. E é claro que aplica uma irrigação. É muito comum você, em algumas regiões, né, a irrigação de salvação, que é você faz o corte da cana e faz 1 ou 2 irrigações aí de 30 milímetros, com vinhaça, um pouco de água, só para brotar, e é considerada cana fertirrigada. Aí, nessa publicação também, tem a distribuição em todo o Brasil. Você está enxergando onde está a agricultura irrigada, desferido aí arroz inundado no sul, na região de Tocantins, e assim distribuição. E aqui um trabalho que a CESEI, que é a Câmara Setorial de Equipamentos de Irrigação, faz todos os anos, reúne todos os produtores de equipamentos e fala assim, quanto vocês venderam? Então, levanta desde 2001. Então, observe que em 2020, nós tivemos um crescimento de 250 mil hectares de irrigação. E lá define o que foi pivô central, o que foi localizada. Esses estudos dividem e apresentam tudo isso aí. A gente está citando também o material. Então, a gente tem a evolução, observe altos e baixos. Muitas vezes chega em 2013, os produtores, né, animam, a situação de produção, o preço está bom, o pessoal de revenda investe e tal, aí cai. Observe aí, depois começa a subir de novo. Então, a gente tem que ter essa visão desse gráfico, porque principalmente quem está no setor, sabendo que existe altos e baixos. Por exemplo, esse ano, 2021, vai estourar tudo. Por quê? Os preços das commodities estão lá em cima, o sistema de irrigação dobrou quase de preço, mas proporcionalmente a um preço do saco de soja, o valor
da área irrigada está muito mais barato que no passado, apesar de ter quase dobrado no último ano. Agora, uma questão que faz é o seguinte, nós temos área para crescer, então, na verdade, existem vários estudos. Eu gosto muito desse que foi recente. Esse estudo foi do Grupo de Políticas Públicas da Exalc, lá de Piracicaba, né? Vários alunos aí já estudaram lá, feito com o Ministério do Desenvolvimento Regional, com a FAO e a Agência Nacional de Água. Eles pegaram o Brasil, que tem 851 milhões de hectares, e viram o seguinte, são informações que existem nessas fontes, mapa bioma, mapa soja, que nós temos 73.879.688 hectares de agricultura total. Nós temos também área de pastagem 174.634.141 hectares. O que eles fizeram foi o seguinte, em vez da gente propor o crescimento em áreas novas, né, é claro que alguma coisa vai crescer, você pode, dentro da legislação, fazer uma inclusão, mas vamos pensar o seguinte, se a gente não quiser crescer 1 milímetro mais em metro quadrado, nem mais 1 metro quadrado, só dentro dessas duas áreas de pastagem e de agricultura de sequeiro. Então, eles olharam a questão de demanda hídrica, a energia, fizeram tudo uma questão e chegaram no seguinte número. O Brasil tem 53,4 milhões de hectares potencial de crescimento, sendo o que eles chamaram de intensificação, que seja 26.694.367, é crescer a agricultura irrigada em cima da agricultura de sequeiro. E 26.726.000 em cima de pastagem, totalizando esses 52 milhões. Então, olha que maravilha. Nós vivemos num país que tem vários problemas, mas em termos de potencial de agricultura e de agronegócio, é um país forte. E na agricultura irrigada, ninguém no mundo tem esse potencial. Não quer dizer que a gente vai irrigar isso, né? Mas a gente tem um potencial para crescer, né? E esse crescimento está aí por estado, né? O Acre, o Nordeste, vamos pegar a Bahia, está logo aí, 633 de água superficial, 879 mil hectares, então você tem totalizando 1.560.000. Então, isso aí é com muita análise, não é um trabalho assim, vamos julgar, não. É analisando topografia, base de dados, disponibilidade hídrica. Então, isso nós temos na mão, que o Brasil tem esse potencial todo, né? E, a partir desse potencial, eu tenho potencial de crescer. Eu tenho uma fazenda de 1.000 hectares, eu posso ocupar uma parte dessa fazenda, né, produzir. Isso já é um diferencial que eu tenho. Então, nós estamos num país com um diferencial no mundo de potencial de crescimento da agricultura irrigada para 53 bilhões. Olha, hoje nós temos 8 milhões. 53 seria 6 vezes mais, né? Quanto que nós vamos chegar? Não vamos chegar nunca nisso, porque os países que irrigam mais, aqui eu já mostrei para trás aqui, é a China e a Índia com 69, 66 milhões de hectares. Por quê? Esses países vêm, a China tem milhares de anos que irriga arroz, é aquela questão da agricultura, né? A Índia também crescendo, mas está crescendo muito, porque está acabando muitas vezes a questão de crescimento populacional, as regiões, então eles estão partindo para irrigação localizada, pivô central também. Mas os Estados Unidos, com 26 milhões, nós não devemos nada, nós somos produtor de soja maior que os Estados Unidos, as nossas produtividades, a nossa irrigação tem toda a tecnologia, a melhor tecnologia do mundo. Então, o Paquistão é diferente, o Irã talvez poderia ser alguma coisa, mas olha, nós temos 8 milhões e nós podemos chegar, né, a minha análise, inclusive, nesse sentido, eu acho que nesse estudo da Exalc, eles falam de 13,7 milhões de hectares mais favorável a curto e médio prazo. Então, se hoje a gente passar de crescer de 200 mil hectares e passar para 400 mil hectares, nós chegamos em 2050 com mais 13 milhões de hectares. E aí nós chegaríamos nos 20 milhões. É claro que isso tem que ser feito com sustentabilidade, outorga de água, estudos de recursos hídricos, de investimento, que produzir, né? É claro que com muita técnica aí. Para me falar rapidamente, porque os sistemas de irrigação nós temos, né? Aspersão, nós temos o pivô central, né? Nós temos o carretel, nós temos a aspersão convencional, nós temos a inundação e o sulco, e o gotejamento e a microaspersão. O que acontece? Desse curso aqui, nós vamos tratar desses três aqui do lado esquerdo, que é
pivô central, né? O Irã vai falar muito com vocês, o Irã é um especialista nessa área, ele trabalha com pivô central há muito tempo. Hoje, ele é o responsável mundial da Valmont de leasing pivô. O Irã está aí, né, Irã? Comenta um pouquinho, aqui, fala um pouquinho para a turma aí, se apresenta para a turma aí. Eu estava comentando aí essa questão de, né, nessa aula passada você teve um problema de viagem. Fala aí um pouquinho para a turma aí, Irã. Então, boa noite a todos. Estamos aqui nessa primeira aula realmente expositiva, né, com o professor Everardo. E para mim é uma satisfação estar acompanhando essa disciplina nesse curso de pós-graduação. Eu trabalho com o professor Everardo desde a graduação, né, Everardo? E trabalhamos juntos anos, né, desde a estruturação da empresa Riger, né, na área de gestão, e muitos projetos que já fizemos juntos também. Agora o professor Everardo me convidou para estarmos juntos nessa disciplina de pós-graduação. Né, eu me formei em Viçosa, né, sou engenheiro agrônomo, e depois fiz mestrado, né, em irrigação e manejo de irrigação com o professor Everardo, e trabalho com o tema há mais de 20 anos, né, principalmente focado na área de gestão e de projetos, tanto projetos na parte de conduções hidráulicas, né, e projetos e especificações mesmo de equipamentos, né. Trabalho com pivôs centrais desde o início, né, que nós começamos a trabalhar juntos em 2005, 2004, né, então a experiência minha mais de projetos e implantação de projetos em pivôs também. Muito embora já fizemos projetos de distribuição de água de vinhaça, planos diretores para usinas de álcool, né, então minha contribuição vai ser trazer um pouco da vivência, né, dos projetos, tanto dos gargalos operacionais e principalmente como implantar um projeto mais eficaz possível do ponto de vista técnico e do ponto de vista também de investimento, né, buscando um equilíbrio do custo-benefício do investimento e depois da operação e eficácia, né, do uso de água, de energia e do solo da área que nós vamos estar trabalhando, né. Então, é mais ou menos isso a minha mensagem. Vou estar acompanhando o professor Everardo também nas aulas, né, acompanhando a disciplina, e me coloco à disposição de todos também. Muito obrigado. Muito obrigado, Irã. Nessa montagem do curso, né, a gente, por mais que esteja atento e ficar atualizado, as questões, principalmente a pivô central e o carretel, é uma dinâmica muito forte de novidades, automação, muita coisa. O Irã convive com isso há muitos anos, projetos, trabalhando não só no Brasil, fora do Brasil, na Venezuela, México, Argentina. Fizemos muito projeto no Sudão, na África, projetos no Rio Nilo, né? Ali no deserto Saara. Então, o Irã tem uma grande experiência trabalhando muito, ele vai trazer esse lado também, dessa visão muito importante. Como eu falei, hoje, uma das formas que mais evoluiu, né, para a agricultura, muitas vezes, é exatamente você, em vez de comprar o equipamento, você alugar, e esse é um processo que ele vai conversar com vocês no futuro. Então, no curso nosso, nós pegamos esses 3 sistemas. No próximo módulo, no outro módulo, né, o terceiro, quarto módulo, vai ser gotejamento e microaspersão. E a inundação e sulco, nós não vamos tratar. Então, se alguém tiver algum interesse, eu posso até passar algum material. São irrigações importantes, mas que tem um outro critério em relação à utilização. Nós podemos falar um pouco sobre isso depois, né? E aqui de aspersão convencional, então, é um dos setores que mais avança. A gente acha que, muitas vezes, quando fala de aspersão convencional, pensa no antigo, né? Esse do pessoal carregando esses tubos, fazendo tudo isso. Hoje evoluiu muito, né? Eu falo assim, quando se fala em pivô, gotejamento, você pensa logo num Ferrari. Quando você fala em irrigação por aspersão convencional, você pensa logo num Fusquinha, né? E, na verdade, observe aí tubulações de polietileno, aspersores com níveis de utilização muito forte, processo de automação, processos de controle. Então, evolui muito, nós vamos trabalhar. E uma coisa importante que eu vou discutir com vocês é que quem entender a aspersão convencional, a parte hidráulica, a parte de distribuição, vai poder partir para todos os outros sistemas localizados, pivô. Então, é importantíssimo a gente trabalhar com essa questão da aspersão convencional como um pulo
para que a gente possa, assim, né, conhecer os outros sistemas. Como eu costumo falar, eu quero dar uma aula de mecânica, eu vou pegar um carro mais simples, um motor mais simples, e depois eu vou entendendo todos os outros. Nós temos também aqui, uma aspersão tipo malha, né, no caso em café, sistemas fixos, onde quem move o aspersor, sistema de malha aqui no caso de pastagem irrigada, isso aqui é próximo de Uberaba. Então, você tem uma série criativa de sistemas de irrigação por aspersão convencional e a gente vai tratar disso aí. O carretel, no início, ele era outro sistema tracionado a cabo de aço, né, mas problemas das mangueiras fizeram que esse modelo aqui evoluísse. É importante perceber que, por exemplo, você vai na França, vai no norte da Itália, norte, por exemplo, de Espanha também, você encontra muito equipamento desse. Se você vai, por exemplo, no sul da Itália, você não acha. Por quê? Porque no norte da Itália, na França, são irrigações mais leves, uma irrigação de apoio, então esse equipamento é muito versátil. Quando você vai para uma região de alta demanda de irrigação, esse equipamento não presta porque ele consome muito ao lado operacional, ele não tem tanta eficiência de irrigação, que ele joga água muito no alto, ele gasta muita energia, nós vamos discutir isso em detalhe, aqui é só passar rapidamente, mas depois nós vamos ter aulas específicas desse sistema. Então, nós temos o carretel enrolador, que hoje no Brasil é utilizado muito para aplicação de vinhaça em cana-de-açúcar, como um sistema bem utilizado, né? E pode ter outros usos também, por exemplo, aqui na região de Viçosa, existem os modelos pequenos, algumas pessoas que mexem com produção de semente, tem um equipamento desse que leva na caminhonete e pode, muitas vezes, irrigar uma área, Então, na verdade, ele não é uma irrigação propriamente dita, é um apoio para que não sofra nos períodos de algum veranico, algum problema. Nós vamos trabalhar com ele, com o projeto, quais são as características. E aí o pivô central, que é um equipamento que mais cresce no mundo em termos de equipamento de irrigação. Por exemplo, quando foi lançado no Brasil, os dois, o pivô, ele competia com o carretel, com o antigo. E o pivô foi para frente. Por quê? O pivô tem uma série de características operacionais que favorece o sistema de produção. O cara tem um pivô que é T2, que é 3, assim como localizada, né? Só que o pivô é mais simples sua implantação, né? Aí, no caso, estão vendo irrigando cultura de feijão, mamão, café, plantio circular. Então, nós temos... Então, como eu falei, nós vamos aprender a projetar esse sistema, nós temos planilhas, vamos aprender a projetar a aspersão convencional, nós vamos aprender a projetar aspersão com carretel, pivô central, nós temos a distribuição hidráulica e depois vamos trabalhar com uma série de software bem simples em Excel, que permite fazer os projetos todos muito bem feitos, né? E nós temos a irrigação localizada, temos gotejamento em café, nós temos microaspersão em fruteira, no caso, citros, né? Nós temos aqui mamão irrigado com gotejamento à esquerda e mamão irrigado por microaspersão à direita. São sistemas diferentes, por exemplo. É muito comum a mesma empresa no Norte Espírito Santo irrigar por gotejamento. Por quê? Ela faz esse camalhão aí para evitar o problema dos solos lá, que são muito adensados. Já você vai para uma região, por exemplo, Rio Grande do Norte, muitas vezes você produz mamão com microaspersão ou com outro sistema, porque você não precisa fazer o camalhão. Então, é muito importante num projeto de irrigação que a gente entenda a dinâmica do sistema de produção. Aí, nós temos uma característica básica da irrigação localizada, que são os filtros, né? Tem filtro de areia, vamos estudar filtro de tela, filtro de disco, os controladores, né? Injetores. À direita, nós temos um filtro mais simples, né? Manual, enquanto que à esquerda nós temos um filtro automático se autolimpando. Então, a gente vai estudar tudo isso aqui, apenas aqui dando uma visão do sistema. Na aspersão localizada, nós vamos trabalhar o projeto, desenvolvimento dos equipamentos. E no manejo, a gente vai aprender a manejar. Todas as aulas, todos esses sistemas, nós temos software que vão ser disponibilizados para que vocês possam usar nesse processo. Aqui, a gente coloca, vamos estudar depois a eficiência de irrigação, mas a aspersão, você tem sistemas de irrigação, né, que podem ser precário, médio, depende da forma com que é conduzido, igual um carro. Um carro no mesmo ano, se a pessoa é mais caprichosa, mantém tudo em cima, ele vai consumir menos combustível, né, e assim por diante. Então, a eficiência de irrigação, ou seja, você tem valores mais baixos e valores mais altos. É claro que
A irrigação localizada, microaspersão e gotejamento atinge 92%, 93%. Pivô central, mais baixo um pouco. Mas o gotejamento tem mais problemas de entupimento. Você pode perder mais a eficiência. A gente vai trabalhar com esses conceitos todos, aqui um pouco mais simples. Na irrigação localizada e no caso no manejo, né, a gente vai trabalhar com essa eficiência de irrigação, esse teste, avaliação e tudo mais. Vamos falar um pouquinho também, nós vamos ter uma disciplina só sobre o manejo. Mas eu preciso entender um pouco de manejo, né? Eu vou passar rapidamente. O termo manejo de irrigação é complexo e tem permitido várias interpretações. Dentro da visão localizada, é visto como uma implantação básica para definir quando e quanto irrigar. Essa nomenclatura de manejo que a gente vai trabalhar no módulo 1 de forma muito ampla, ele não é adequado. Porque quando você fala manejo de irrigação, não é saber o dia e a quantidade de irrigar. O manejo de irrigação é um contexto mais completo. Numa visão integrada, ele está, o manejo insere da visão do sistema de produção. Então, você precisa ter uma visão mais integrada. Ou seja, o manejo de irrigação não era como a irrigação de antigamente, que o especialista em irrigação entrava na fazenda e falou, só quero saber quando e quando irrigar. Não. Você tem que interagir com a cultura, porque, por exemplo, um trato fitossanitário pode afetar o dia da irrigação, doenças, pragas, a condução da cultura, por exemplo, uma cultura do feijão que você tem uma determinada doença, por exemplo, mofo branco, muitas vezes você é obrigado a reduzir a irrigação, irrigar menos. Então, o manejo de irrigação se integra ao sistema de produção. Então, as perguntas básicas de quando e quando irrigar estão inseridas em um processo de tomada de decisão mais amplo que contempla outros aspectos relacionados ao agronegócio, como o pessoal envolvido, treinamento do pessoal, aspectos fitotécnicos, fitossanitários, aspectos ambientais. Então, o manejo que a gente vai estudar no módulo 1 lá vai ser uma visão bem integrada disso aí. Então, na visão integrada, o manejo de irrigação amplia-se para o manejo da agricultura irrigada. Então, quem quiser fazer manejo de irrigação só quando e quando irrigar, está fora do mercado. Porque o que o sistema de produção precisa é o manejo da agricultura irrigada. Inclui avaliação e tudo isso aí que eu já falei, cultura, considerar cultura, variedade, espaçamento, época de plantio. Culturas como o algodão, por exemplo, você tem que saber retirar a água. O algodão não gosta de água demais. Outras culturas, como o tomate, você tem que mas não pode molhar a folha, doença. Então, você tem uma série de jogos aí que precisam ser colocados, né? E a implantação de um programa de gerenciamento ou manejo de irrigação, vantagem como aumento de produtividade, aumento de rentabilidade, a redução da área irrigada, otimização de água, mão de obra, energia elétrica, nutrientes e outros insumos, e preservação do meio ambiente. É como um carro, gente. Imagina que você compra um carro que tem grande potencial em função da tecnologia que ele tem, mas você coloca um motorista que só anda de primeira, que acelera demais, ou que não para, ou seja, que anda em velocidade inadequada, que passa dentro dos buracos. Então, o manejo de irrigação, o gerenciamento da irrigação, é a condução daquele. Isso é muito importante, né? Nós vamos tratar no módulo 1 bem detalhado. Agora, só para verificar o seguinte, nós temos os tradicionais métodos de controle do solo, do clima ou da planta, né? Normalmente, a gente usa o método do clima, é o mais comum para o manejo de irrigação, e usa o solo de apoio. Mas isso tanto faz, né? Por exemplo, o Irã, nós fizemos junto a empresa RIGER desde 2005, 2004, e depois ela foi uma empresa, hoje é do Grupo Valmont. Hoje, o sistema RIGER, que chama RIGER Connect, no Brasil é usado mais como clima. O clima é o elemento de controle e o solo é a planta de manejo de controle, de apoio. Nos Estados Unidos, o pessoal usa mais o solo como controle, quando tem algum problema, usa o clima. Então, cada região você pode usar, depende da cultura, depende da situação. O mais importante é que hoje, os métodos tradicionais de manejo, a gente vai estudar isso, estão acrescidos de satélites e VANT. Por isso, nós colocamos uma disciplina. Hoje, o imageamento de satélite é fundamental no manejo, condução da cultura para projetos, para você estruturar tudo isso aí. Por isso, a gente tem uma disciplina só sobre isso. No manejo, apesar da gente estudar posteriormente, eu preciso aqui nessa disciplina uma noção, você tem um balanço hídrico, onde a entrada é chuva e irrigação, né? E a saída é evapotranspiração, que é o consumo de água, percolação e escoamento. Percolação é tudo aquilo que vai abaixo do sistema radicular. Se eu tenho, por exemplo, uma planta com sistema radicular de 20 centímetros, se eu jogo água 40, é percolação. Escoamento é aquilo que escoa.
A gente brinca que escoamento de irrigação é burrice ao quadrado, que a gente não aceita nem escoamento de chuva, quando mais irrigação. Então, essas duas aqui a gente tem que evitar. Estima-se água disponível, a conta bancária. Eu entrei o meu dinheiro, meu salário, mais uma bolsa, irrigação, e a saída são minhas despesas que eu tenho para pagar médico, pagar carro, pagar aluguel, pagar isso, pagar alimentação. E percolação e escoamento são juros, coisas que a gente tem que evitar, né? E tudo isso aqui. Agora, eu gosto muito dessa figura que eu tenho colocado aí. Imagina o seguinte, aqui eu tenho um ciclo da cultura, por exemplo, de 2 de abril de 2011 até 13 de 8 de 2011. Então, uma cultura desenvolvendo. Então, aqui eu tenho a umidade do solo, 26, 0 até 26% na esquerda. E ali eu tenho um nível ótimo de água. Então, a gente precisa de uma referência. Eu vou discutir com isso na aula que vem sobre isso, como determinar, como a gente vai trabalhar. Mas eu não vou entrar muito em detalhe, porque o detalhe disso vai ser da disciplina de manejo. Mas eu preciso, no projeto de aspersão, um pouco disso. Então, a gente vai falar. Então, eu tenho a capacidade de campo, que nesse caso é 23%. A gente vai falar como determina isso. Mas eu tenho também um ponto de murcha permanente, onde a ponta vai, teoricamente, morrer, uma planta, que é 15%. Então, observe que de 15% até 0% de umidade no solo são água não disponível. É uma caixa d'água que a minha tomada é mais no alto. Toda essa água abaixo aqui, a planta pode até utilizar, mas tem queda de produção muito forte até morrer. E também tem o seguinte, eu não vou irrigar até o ponto de murcha. Por quê? O ponto de murcha é a morte da planta, é perda de produção. Então, eu defino aqui que o limite ótimo é a capacidade de campo, o limite de segurança é como se fosse uma disponibilidade, um cheque, tudo que é abaixo do amarelo aí é o cheque especial. Quer dizer, um dia ou outro que você entrar aí, numa fase mesmo você está precisando pagar alguma coisa, sem problema nenhum. O problema é viver abaixo disso com sua cultura, é como se a gente vivesse no cheque especial abaixo disso aqui. Então, observe que nós vamos aprender isso aqui. Observe que do lado de percentagem de umidade, eu tenho aqui 1 milímetro. Eu vou mostrar para vocês, então, que a capacidade de campo, que é 23%, corresponde a 120 milímetros. É como se eu passasse uma questão em português, inglês e espanhol. Então, na verdade, é a mesma coisa, só que tem sentido para a gente. Então, se eu falar que a capacidade de campo é 23%, tudo bem, em peso. Mas se eu falar que é 120 milímetros, então meu solo retém 120 milímetros naquela profundidade. O ponto de murcha, que é 15, seria em torno de 75, e a umidade padrão em torno de 100 milímetros aí. Então, eu sei que eu tenho 19% até 23%, eu tenho 4% de umidade no solo que é disponível. Esses 4% representam o quê? Em torno de 20 milímetros. E aí entra o seguinte, o que acontece? No manejo de irrigação, que a gente precisa desenvolver o sistema para fazer isso, o que é essa linha verde? Essa linha verde é a umidade do solo. Ou seja, eu plantei, o solo estava ali no início, aí, com quase capacidade de campo, foi baixando. Por que ela baixou? Ela baixou porque a evapotranspiração da planta retirou a água do solo. E por que subiu? Ela subiu porque irrigou ou houve uma chuva. Observe aqui embaixo que a chuva é vermelho e o azul são a chuva é azul, a irrigação é vermelho. Então, observe que você vem irrigando, quando chega no amarelo, sobe. Observe aqui no dia 14/5, né? Você não irrigou, não pude irrigar tudo, mas irriguei quem estava doente, aí alguma doença entrando, eu fiz uma irrigação, mas não quis expor muito a umidade do solo, e assim por diante. Isso a gente estima, vocês vão ver, com o clima, a gente vai estimando. Como eu sei se esse valor do solo está correto? Aí a gente utiliza, muitas vezes, a umidade do solo. Eu vou tirando umidade ao longo do ciclo e vou checando, é igual um saldo bancário. Eu estimo meu saldo bancário, quando eu quero checar, eu entro no meu aplicativo, eu vou no banco e tiro um saldo. Tirar o saldo é entrar na umidade do solo. Do mesmo jeito que antigamente era muito difícil você ter um saldo, você tinha que ir no banco, hoje está no celular, também está acontecendo com a umidade do solo, ou seja, a umidade do solo está caminhando para sistemas automáticos. Então, você pode checar de maneira isso aí. Então, os sistemas hoje são estações meteorológicas estimando a evapotranspiração, sistemas medindo o que irrigou lá no campo, umidade do solo, e você vai tendo isso na mão para poder ajustar a sua irrigação, né? Na verdade, uma coisa que tem ajudado muito a gente são os satélites e os vantes, porque tirar a umidade pode ser caro, então vocês muitas vezes usam as imagens de satélite para checar se tem algum problema, ou se está bem ou se não está bem, né? E aí, nós estamos disponibilizando para vocês também um software.
Eu devia ter vergonha de colocar no nível de pós-graduação. Mas o que a gente observa? Nós temos o software integrado. O Manejo Plus é uma planilha muito simples de cálculos para que vocês possam acompanhar. Então, a gente vai, na aula que vem, trabalhar com evapotranspiração, KC, KS, KL, eficiência de irrigação. Então, a gente criou várias páginas, várias planilhas, né, que você entra com os valores para você entender o cálculo. Então, você vai entrar com os KCs aqui, ele vai calcular evapotranspiração. É uma forma didática de você entender, porque no programa de manejo depois, você vai ver os softs já automáticos. Do lado direito, a gente tem a questão de evapotranspiração, de umidade do solo, ele tem de uniformidade de irrigação. Então, o Manejo Plus é um programa em Excel, muito simples, para que o aluno possa entender e fazer as contas dele. Por exemplo, nós vamos falar de Penman-Monti. É uma equação complicada, precisa de radiação, precisa disso, tal. Então, observe aí nesse Manejo Plus da direita, no dia 14 de setembro de 2007, eu entrei com a temperatura 18 por 18, umidade relativa 82,5, velocidade do vento 0,14, radiação 96 e deu 1,56. Aí eu posso perguntar, e se a temperatura fosse 25? E se o vento... Você só mudar isso aí, ele vai calculando um ET0, então você começa a enxergar o que acontece e tudo mais. Essa evapotranspiração vai para o seguinte, para calcular a evapotranspiração da cultura, a lâmina de irrigação. Outra questão, eu tiro uma umidade do solo de tantos por cento. Eu coloco aqui qual que é o percentual. Então, aqui tem as equações, então, a forma didática de vocês estudarem, né, e acompanharem o processo todo. Então, esse software está disponível para vocês. Vocês podem modificar, melhorar, pôr nome e tudo mais, né? Inclusive, quem é professor pode utilizar isso aí nas atividades acadêmicas dele, né? Tem também lâmina de irrigação, uniformidade. Então, gente, dentro do nosso previsto para a aula de hoje, eu não quis fazer uma aula... Aí, na aula que vem, nós vamos entrar na parte de relação solo, água, clima, planta, pensando no manejo, né? Volto a dizer, nós temos uma disciplina só para estudar isso em detalhe, avaliação da irrigação, evapotranspiração, mas aqui eu vou dar uma noção para projeto. E vocês vão aprender isso aqui, e quando tivermos no tema de manejo de irrigação, vocês vão receber tudo isso com mais detalhe, né, e tudo mais. Então, aí nós temos aqui 19h55, aí nós temos 5 minutos aí para algum questionamento, alguma ideia. Hoje já falamos, eu lembrei uma coisa, o compromisso nosso com vocês é o seguinte, então você pode fazer o curso normalmente, assiste a aula no horário, assiste depois, né? Quando puder. Tem um exercício que vocês vão receber no final da aula, que tem uma semana para fazer. Toda aula vão receber um exercício. Quem entregar antes da aula que vem, se uma pessoa tirou 80%, ele vai receber 80%. Quem entregou posterior à aula vai ter um desconto. Eu faço isso aqui, eu acho importante. Não é descontar de quem entregou depois. É dar o valor a quem entregou dentro do período, porque senão a pessoa se complica aí. E pedir mais uma vez, tá? Nós aqui estamos entrando, vocês estão em um curso pago, né? Um curso que tem uma sequência. Se vocês deixarem isso aí ocorrer de forma muito... sem ter um tempo para estudo, né? De um estudo, o que vai acontecer? Vocês vão se frustrar em alguns conhecimentos, porque vai acontecer muitas vezes que vocês vão estar acompanhando alguma aula e não estão entendendo. Então, nós fizemos a apostila muito bem didática para vocês estudarem. A apostila não é um livro de referência, tem outros livros de irrigação que vocês podem baixar na internet ou comprar para aprofundar. Mas é importante que vocês tirem um momento e falem, olha, esse vai ser o meu momento de dedicar a estudar a disciplina. Eu vou na internet, baixo alguma coisa, pede algum material, e para aquelas pessoas que tiverem algum tema, tiver disponibilidade, vamos começar a pensar num TCC. Como a gente estava conversando hoje com o Guilherme, né, Guilherme? Então, pensar num tema e amadurecer... No final desse tal, e pode ter um período de férias aí que a pessoa pode trabalhar nessa questão, né? Vamos trabalhar agora abril, maio, junho, né? Depois tem julho de férias, volta em agosto, pode estruturar a ideia, né? A gente pode mandar material, assim como a gente faz. Por exemplo, eu tenho um aluno que vai fazer o TCC dele aqui na universidade
e ele queria fazer no oeste da Bahia. Eu falei assim, vou pensar em trigo no oeste da Bahia, que é uma cultura importante que está entrando lá, quer ver como é que é a irrigação. Então, eu acho que a gente pode pensar alguma coisa dentro da sua empresa, né? Que é um tema importante de manejo, de projeto, e aí a gente vai vendo dentro do grupo aqui nosso quem seria a pessoa que podia te dar um suporte. E até eu me comprometo, se for um tema que estiver muito fora, a gente chama um outro professor, uma outra pessoa que possa nos auxiliar nesse tema. Por exemplo, eu vi aí, tem o Saulo falando aqui que na minha cidade tem muito arroz inundado, Bagé, Rio Grande do Sul, né? Então, quem sabe, Saulo, seria fazer alguma coisa, por exemplo, o seu TCC com isso aí, seria uma forma de você aprofundar um pouco na irrigação e inundação de arroz, né? Que a gente não vai tratar muito aqui, mas pode falar alguma coisa. E assim, alguém falou, olha, eu queria deixar abacate, quem sabe fazer... Então, eu acho que são a gente aproveitar o curso para ir a gente um pouco além, né? Eu acho que essa é a tona atual do mundo, né? Ou seja, uma grande velocidade das coisas acontecendo e eu tenho que me encaixar ali procurando fazer o meu melhor para poder me encaixar dentro daquilo ali. E muitas vezes um conhecimento vai gerar para quem está no início de carreira uma possibilidade de emprego, né? Ou um negócio ou alguma coisa que possa ajudar, além do diploma, além da capacitação, você ter algo além. Tá bom, gente? Algum comentário, alguma coisa aí que vocês queiram fazer? Qualquer coisa, manda aí no chat. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem aqui o Valmir, mandou boa noite a todos. O Josnei falando para mim iniciar, 19h01. Tem a Elisa entrando aqui, o Saulo, né? Então, gente, vamos iniciar com o pé direito. E eu queria que essa semana você se dedicasse nos estudos a ver esse material da FAO, ver o material da Agência Nacional de Água, dá uma olhada na apostila para ver se está tudo entendido, se não está, e faça o exercício. Eu peço até que vocês dêem uma estudada e depois façam um exercício. Tá? E aí, se você tiver dúvida, claro, né, você vai consultar e fazer da melhor maneira possível. Mas tente fazer o exercício depois de estudar, de fazer alguma coisa, porque aí você vai estar avaliando, né, se está tudo ok, se entendeu qualquer coisa. Tudo bem, gente? Irã, algum comentário, alguma coisa? Para mim tá ok. Eu acho que essa introdução foi muito boa para dar os parâmetros do curso, né? E continuo à disposição também na sequência. Então tá bom, gente. Então tá em cima da hora. Eu vou parar a gravação agora, né? E uma boa noite a todos. E volto a falar, né? Muito feliz de estar iniciando esse curso. Cada um de vocês aqui é o nosso objetivo. E isso não é a pessoa quer agradar a gente, não. Isso porque faz parte da maneira da gente ser, ou seja, de trabalhar com ensino, né? E a gente ter responsabilidade. Claro que isso não quer dizer que a gente não vai cometer erros, pode ficar além de alguma coisa, mas nós sabemos que hoje, né, nós temos muito a internet para nos ajudar. E algum comentário, alguma coisa que vocês não concordem, poste aí que a gente vai trabalhar. Tá bom, gente? Uma boa noite a todo mundo e valeu aí.